Senhoras e senhores jornalistas, o Conselho de Ministros aprovou hoje 3 diplomas no âmbito da Estratégia de Simplificação Administrativa do programa Simplex, cumprindo assim o objetivo de fortalecer e digitalizar a administração, tornando-a ao mesmo tempo mais eficiente e facilitadora da vida dos cidadãos e das empresas. Assim, foi aprovado um decreto-lei que concretiza 3 medidas previstas no Simplex deste ano, na área da justiça, sobre certidão judicial eletrónica, registro criminal online e classificação das atividades económicas. Foi ainda aprovado um decreto-lei que concretiza a medida Simplex licenciamentos turísticos mais simples, eliminando dificuldades detectadas no processo de instalação de empreendimentos turísticos através da simplificação de procedimentos e de uma melhor articulação entre entidades envolvidas no processo de decisão, que por vezes é o grande obstáculo, aquilo que faz os processos demorarem mais tempo, parecer para cá, parecer para lá, conhecem o sistema. O Conselho de Ministros aprovou igualmente o conjunto de alterações ao regime jurídico do rendimento social de inserção, com o intuito de reforçar a capacidade integradora e inclusiva desta prestação e agilizar o processo de requerimento do rendimento social de inserção por parte dos cidadãos que a ele têm direito, nomeadamente em matéria de renovação da prestação. O Conselho de Ministros aprovou também o decreto-lei que altera o regulamento da nacionalidade portuguesa e que concretiza a aplicação da lei aprovada pela Assembleia da República. Assim, torna-se o processo de atribuição e aquisição de nacionalidade portuguesa mais justo, mais célere, eliminando atos inúteis, também aqui há alguma simplificação, como a prova de conhecimento de língua portuguesa para nacionais de países que tenham o português como língua oficial há pelo menos 10 anos e para cidadãos que residam em Portugal há 5 anos. Finalmente, o Conselho de Ministros aprovou o Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária, com o objetivo de tornar a segurança rodoviária uma prioridade para todos os portugueses. Para mais esclarecimentos sobre o Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária, dou a palavra à Sra. Ministra da Administração Interna. Muito boa tarde. O Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária 2020, mais conhecido como PENSE 2020, ele foi elaborado com forte envolvimento das instituições de ensino superior, mas também objeto de uma consulta pública muito abrangente. Este PENSE 2020 ele estabelece metas muito ambiciosas no que diz respeito não só à redução do número de mortos por milhão de habitantes, mas também ao número de feridos graves, tentando assim fazer com que Portugal fique na linha da frente no que diz respeito à prevenção rodoviária e à diminuição destes incidentes que são uma catástrofe para o país e, em primeiro lugar, para as famílias afetadas. O PENSE 2020 ele encontra-se sistematizado em 3 partes, que os senhores jornalistas poderão consultar. Uma primeira parte muito analítica, que no fundo nos dá conta do estado da segurança rodoviária no nosso país. A segunda parte com as orientações, as 5 grandes orientações estratégicas para o desenvolvimento de uma política de prevenção e de segurança rodoviária até 2020 e depois estes objetivos estratégicos que estão subdivididos em objetivos operacionais, ações concretas e medidas concretas, constam todas de um plano de ação onde se identificam dentro de cada objetivo estratégico e de cada objetivo operacional uma série de medidas. Os 5 objetivos estratégicos são, no fundo, melhorar a gestão da segurança rodoviária em geral, termos utilizadores mais seguros,
Isto tem muito a ver não só com a promoção da educação e da formação para o desenvolvimento de uma cultura de segurança rodoviária, na medida em que existem muitos comportamentos de risco que conduzem a acidentes rodoviários, mas também melhorar a proteção daqueles utilizadores que são mais vulneráveis, melhorar a eficiência das nossas campanhas de comunicação. O terceiro objetivo estratégico, grande objetivo estratégico, é termos infraestruturas rodoviárias mais seguras, que se concretizam através das melhorias da nossa rede e, sobretudo, de muita iluminação dos chamados pontos negros. O objetivo estratégico número 4 é termos veículos mais seguros, ou seja, veículos dotados de mecanismos com mais segurança, de forma a minimizar o impacto dos acidentes rodoviários. E, por fim, o último grande objetivo estratégico é melhorar a assistência e o apoio às vítimas destes acidentes rodoviários. Poderão ver neste plano uma série de medidas, nomeadamente 108 medidas concretas, e eu destacaria, dentro de cada objetivo estratégico, algumas. Nomeadamente, a primeira, melhorar a informação sobre acidentes através da georreferenciação dos mesmos, o que permite, por exemplo, uma mais rápida atuação dos mecanismos de seguro. Implementar o Plano Nacional de Fiscalização de forma a tornar mais eficaz a fiscalização, mas também permitir uma melhor eficácia do sancionamento através de uma agilização de processos de controle nacionais. Outra medida é a questão da educação dos cidadãos para uma cultura de segurança, incluindo em todos os ciclos da escolaridade obrigatória, mas também na educação para adultos. A promoção ao nível nacional de um plano não só de combate à condução sob efeito do álcool e de substâncias psicotrópicas e de medicamentos, mas um plano nacional, criamos um plano nacional de combate também à chamada condução distraída e à condução em condições de fadiga. Condução distraída, muitas vezes por atos nossos, como por exemplo conduzir com o telemóvel, que provoca, nem que seja por uma pequena fração de segundos, distrações que podem ser fatais. Executarmos o programa de combate à sinistralidade contra atores é outra das medidas importantes, porque a sinistralidade contra atores no nosso país tem níveis muito elevados e preocupantes e temos que agir neste domínio. Outra medida que eu destacaria aqui é o Programa Nacional de Proteção Pedonal e de Combate aos Atropelamentos. Existe uma preocupação geral, não só no nosso país, mas em muitos países europeus, com o aumento da sinistralidade pedonal, dos chamados atropelamentos. E, portanto, aqui temos que ter medidas concretas. Programas, por exemplo, para acompanhamento do envelhecimento dos condutores. Enfim, são tudo um conjunto muito vasto de medidas que terão que ser implementadas até 2020, com o grande objetivo que é reduzir a sinistralidade rodoviária e tornar o nosso país, deste ponto de vista, também mais seguro. Obrigada, Sra. Ministra. Dou agora a palavra à Sra. Ministra da Justiça, não apenas para esclarecer alguns pontos relativos à lei da nacionalidade, mas eventualmente também o desejar das medidas Simplex hoje aprovadas no Conselho de Ministros. Muito obrigada. Muito boa tarde. Basicamente, a lei da nacionalidade, como foi já aqui referido, em 2015 teve duas alterações importantes, uma relativa a netos de portugueses, que até aí podiam ter nacionalidade por naturalização e que passaram a ser considerados portugueses originários. E uma segunda relativa a uma inclusão de uma condição negativa da aquisição da naturalização, que se traduz na circunstância do requerente poder constituir perigo para a segurança nacional, para a segurança ou para a defesa nacional por suspeitas de ligação ao terrorismo. Basicamente, o que este diploma que hoje aprovamos fez foi explicar quem é que
dá a indicação relativamente à segunda circunstância, ou seja, quem é que informa, onde é que se pede a informação relativamente à questão de saber se aquela pessoa em concreto pode ou não constituir ameaça. Depois, por outro lado, a lei na parte relativa à aquisição de nacionalidade dos netos de portugueses de forma originária, prevê também que ela dependa da existência de laços de ligação efetiva à comunidade nacional. E aquilo que a lei neste momento fez foi explicitar em que condições é que se deve entender que há laços de ligação efetiva. Aproveitou-se, como já foi aqui referido também, para simplificar os processos de naturalização e, no essencial, em duas áreas importantíssimas. A primeira, que tem a ver com o conhecimento da língua, que é requisito. E, portanto, criou-se aqui a presunção de que, relativamente a pessoas que sejam nacionais de países de língua portuguesa, que tenham a língua portuguesa como língua oficial há mais de 10 anos, desde que residam em Portugal há 5 anos, se presume, o Estado presume, o Governo presume, que elas conhecem a língua portuguesa. Depois, a outra situação, que não foi ainda referida, mas que é também importante, tem a ver com uma exigência que era feita de que as pessoas, independentemente de terem nascido em Portugal, porque muitas tinham nascido em Portugal, nasceram cá e cresceram cá, só que não tinham a nacionalidade na medida em que os pais, na altura do nascimento, não estavam a residir regularmente em Portugal. E relativamente a essas pessoas, exigia-se, entre outras coisas, um certificado de registro criminal do país da nacionalidade. País onde elas muitas vezes nunca sequer tinham ido. E, portanto, aquilo que se fez neste diploma foi considerar que, relativamente às pessoas que, tendo nascido e vivido sempre em Portugal, embora tenham uma nacionalidade estrangeira, que, para a naturalização, se dispensa o certificado de registro criminal, desde que elas não tenham vivido fora de Portugal até aos 16 anos. Portanto, isso resolverá também um problema prático que subsiste. Estas questões de nacionalidade são sempre muito complexas, porque as sucessões legislativas geram um ambiente de alguma dificuldade de compreensão, quer pelo público em geral, e os serviços, os próprios serviços têm, por vezes, alguma dificuldade na compreensão daquilo que está em vigor e das regras precisas, daí alguma dificuldade também ao nível da explicitação. Por esse facto, nós decidimos que vai ser feita uma informação tabular, uma espécie de um instrumento, digamos, uma espécie de boas práticas, que os serviços vão ter disponível e que vão disponibilizar aqui nos registros centrais no balcão único que já existe, de modo a que as pessoas tenham todas o mesmo nível de informação e informação muito simplificada para poderem perceber que documentos é que são necessários e quais vão ser os passos que vão ser dados no seu processo. Uma última nota ainda relativa às medidas Simplex da área da Justiça. Como foi aqui referido, foram também aprovadas 3 medidas Simplex da área da Justiça, sendo a primeira a decisão judicial eletrónica, que será de facto um avanço muito importante, na medida em que os cidadãos poderão passar a pedir eletronicamente certidões, a receber eletronicamente certidões e, naqueles casos em que os documentos que pretendam existem já nos processos, podem obter a certidão por automatismo. Esta medida visa essencialmente facilitar a vida às pessoas, aos cidadãos e às empresas e, da avaliação que nós fazemos, pensamos que será possível poupar, em termos de custos de contexto, qualquer coisa na ordem dos 460 mil euros. Ou seja, poupar às pessoas que atualmente precisam de obter estas certidões. Depois, paralelamente a isso, já foi também referido pelo Sr. Ministro da Presidência, outras 2 medidas que são mais simples. Muito bem. Sr. Ministro, estamos agora à disposição das senhoras e dos senhores jornalistas para os esclarecimentos que pretenderem obter. Muito obrigada. Bom dia, Maria Nobre, da RTP. Para a Senhora Ministra da Administração Interna, aqui esta infraestrutura mais segura, quanto é que isto custará? Que verbas é que estão destinadas a promover esta melhoria da rede nacional rodoviária? Para a Senhora Ministra da Justiça, em relação a prazos com estas alterações à Lei da Nacionalidade, havia muitas críticas à demora da atribuição de nacionalidade. Se tem alguma estimativa de quanto é que isso vai demorar? Para a Senhora Ministra da Presidência, uma ideia que é hoje divulgada no público do Presidente da República, juntar eleições europeias e eleições legislativas, o que é que o Governo pensa no assunto? Ainda outra sobre o diploma dos precários, está efetivamente atrasado por causa das reuniões, quer com os sindicatos, quer com novas alterações e propostas que os partidos da esquerda querem fazer.
Sr. Ministro da Administração Interna. Muito obrigada, Sra. Jornalista. Em relação, trata-se de, ao nível municipal e ao nível nacional, atualizar e, por vezes, até fazer os chamados planos de segurança rodoviária, que tem muitas vezes a ver também com questões de sinalização das próprias estruturas viárias e não tanto com refazer estradas, como a senhora jornalista parecia deixar implícito na sua questão. Justiça. Muito obrigada. Obviamente, as medidas tomadas hoje, sobretudo na área da simplificação, não eram impostas pela regulamentação da lei, das alterações à lei da nacionalidade, e o Governo adotou-as justamente no sentido de facilitar, tornar mais ágeis os processos de naturalização. E, portanto, a expectativa que temos é que isto vai ter consequências do ponto de vista dos prazos e do tempo de condução e conclusão destes processos. Muito obrigada. Nenhuma das questões que referiu foi hoje discutida no Conselho de Ministros, de resto não é o Governo que compete fixar a data das eleições, será com certeza uma discussão que terá lugar na Assembleia, com os partidos, sobre os prós e os contras dessa junção, que de resto ocorreria só de vez em quando, naturalmente, porque, como sabe, o prazo da legislatura do Parlamento Europeu é diferente do prazo da legislatura nacional, são 5 e são 4 anos em Portugal, portanto a coincidência far-se-á existirá em 2019, mas já não existirá se as legislaturas decorrerem normalmente na fase seguinte, portanto 2023 num caso e 2024 no outro, se as contas não me falham. O diploma dos precários também está em estudo e hoje não foi objeto de discussão no Conselho de Ministros. Muito obrigada. Bom dia, sou José Marques da CMTV. Queria perguntar se o assunto do surto de sarampo foi hoje discutido no Conselho de Ministros e se o Governo prevê criar alguma obrigação de os pais vacinarem as crianças ou se as escolas vão passar a exigir às crianças como condição para a matrícula que o boletim de vacinas esteja atualizado. Muito obrigada. O Sr. Ministro da Saúde deu informação ao Conselho de Ministros. Pensamos que a questão deve ser vista com serenidade e não passa necessariamente por medidas proibicionistas. Vai ser avaliada com recurso ao conhecimento científico, provavelmente também discutida no Parlamento. A informação científica que dispomos mostra que Portugal está até numa boa situação em matéria de prevenção nesse domínio e até comparado com outros países onde a vacinação é obrigatória, não está em pior situação, está em melhor. Portanto, isto apenas para mostrar que às vezes aquilo que nós somos levados a pensar por um caso dramático e triste, e muito triste, sobretudo para as famílias, que perdeu a sua filha, não deve levar a decidir-nos, digamos assim, em cima da hora, sem a reflexão necessária que deve ocorrer em torno destas matérias e, portanto, o Conselho de Ministros foi informado sobre toda a situação deste caso, que naturalmente nos deixa consternados, não tanto como, com certeza, a família, com quem nos gostaria de me solidarizar pela perda da sua filha nestas circunstâncias. Célia Paulo, da Agência Lusa, para a Sra. Ministra da Administração Interna. Uma das medidas do PENS é implementar o Plano Nacional de Fiscalização. O que é que isso significa? Que significa que vai haver maior número de operações por parte das forças de segurança, vai ser intensificada. A outra questão, o PENS esteve em consulta pública. Queria saber aquilo que caiu durante a consulta pública e se houve uma questão que foi bastante polémica, nomeadamente pelos ciclistas, que era o uso do capacete, se essa medida caiu. Eu também queria colocar mais duas questões à Sra. Ministra, que não têm muito a ver com o PENS. Uma é relativamente aos incêndios. Tem havido alguns incêndios nos últimos dias. Ontem a Proteção Civil fez um alerta. A época de incêndios, o reforço de meios está previsto para 15 de maio. Eu queria saber se continuar este tempo quente, se vai haver uma antecipação do reforço de meios. A outra questão tem a ver com as manifestações dos polícias. Ontem houve uma vigília por parte do Sindicato de Chefes. Hoje há uma marcha de protesto até à residência do Primeiro-Ministro por parte da ASP.
O que é que a Ministra que tutela a PSP tem a dizer sobre estas manifestações? Se uma das questões que falam é sobre a falta de meios, o envelhecimento efetivo e alguma das questões que estavam previstas no Estatuto, que já entrou em vigor há mais de um ano, que ainda não foram cumpridas. Ainda antes de dar a palavra à Sra. Ministra, mais uma informação que pode ser relevante para a pergunta feita pelo Correio da Manhã. O Sr. Ministro da Saúde também vai acelerar um pouco a medida que estava prevista no Simplex 2016, mas apenas para o final do ano, do boletim de vacinas eletrónico, que permite um conhecimento mais simples por parte das escolas se a criança está ou não vacinada do que o atual suporte para essa informação. Portanto, em relação à sua primeira questão, a implementação do reforço da fiscalização faz por vários meios. Não só a fiscalização através de meios mais automatizados, como alargar a rede de radares fixos, sobretudo naqueles pontos mais negros que existem nas nossas estradas, onde há maior incidência, mas também uma maior fiscalização. Mas depois também ajudante através da agilização de todo o regime sancionatório que existe e controle nacional no nosso Código de Estrada. Então são várias medidas que não passam sim também por maior fiscalização das autoridades, mas depois também ajudante uma melhor e mais eficaz implementação do regime contra a ordem nacional. Houve várias medidas, umas novas, nomeadamente ao nível da prevenção da sinistralidade rodoviária laboral, que surgiram da consulta pública, que foi extremamente participada, não só ao nível da sociedade civil e das associações que se dedicam a esta matéria, mas também das universidades, das instituições de ensino superior, que tiveram uma participação muito ativa, não só na elaboração, mas também na validação deste plano. Houve algumas medidas mais polémicas, uma das quais a obrigatoriedade de utilização de capacetes por utilizadores de bicicleta. Essa medida caiu no sentido de termos outro tipo de medidas, como campanhas de sensibilização dirigidas aos utilizadores de velocípedes, alertando, no fundo, para os comportamentos de risco que constitui muitas vezes a condução deste meio sem adequada proteção. Ou seja, optou-se pelo caminho da sensibilização mais do que, diria eu, da obrigatoriedade da utilização. No sentido que, apesar de tudo isto, depois comportamentos, a eliminação de comportamentos de risco muitas vezes é interiorizada pelas pessoas e passa a ser uma atitude normal andar de bicicleta com capacete, como hoje é, quando entramos no carro, hoje praticamente automaticamente pomos um cinto de segurança, porque, entretanto, interiorizamos. Mas houve outras medidas polémicas, como, por exemplo, a utilização obrigatória de conhecimentos a quando da revalidação das cartas de condução aos 65 anos de idade. Essa medida também caiu, no entanto foi substituída por uma outra que é, no fundo, estudar a viabilidade ou a necessidade, se quisermos, de introdução deste tipo de medidas e, portanto, no imediato caiu, mas pensamos que esta questão tem que ser estudada. Não nos podemos esquecer que, fruto da evolução demográfica do nosso país, vamos ter cada vez mais pessoas a conduzir com idade avançada e, portanto, para esse segmento da população também temos que ter algumas medidas. Em relação, desculpe, Sra. Ministra, a questão dos incêndios, estamos de facto com condições meteorológicas adversas no que diz respeito ao risco de incêndio. Até ao momento, a capacidade de reação instalada tem sido adequada, não só ao nível do combate inicial, mas também ao outro nível do combate. Os meios vão sendo reforçados à medida do necessário. Ainda não entramos, foi naquela fase do chamado DECIF, que essa entra em vigor em
em 15 de maio. Mas isso não quer dizer, senhora jornalista, que não existe a capacidade instalada. Temos, por exemplo, neste momento, meios aéreos a operar em praticamente todos esses incêndios e temos também reforço de grupos de intervenção lá onde são necessários. Portanto, existe capacidade instalada, essa capacidade vai aumentar à medida das necessidades. Obrigada, Sra. Ministra. Desculpe lá, senhor jornalista, 4 questões tão dispares ao mesmo tempo, confundiram. Bem, em relação à questão das manifestações da PSP, umas por uns motivos e outras por outros, a questão do cumprimento dos estatutos, os estatutos estão a ser cumpridos, o que está em causa são processos concursais que estão neste momento em curso e em fase de serem ultimados, por exemplo, a promoção de agente a agente principal, que foram autorizados, mas em que dentro da PSP implicam concursos públicos, em que concorreram muitos agentes, portanto são concursos públicos, quer dizer, concursos internos, mas em que são em concurso aberto e é preciso cumprir todos os parâmetros da lei. A questão dos veículos, também é outra das questões, é verdade que a frota automóvel das nossas forças de segurança está envelhecida e, por isso mesmo, no âmbito da lei de programação dos equipamentos e infraestruturas das forças e serviços de segurança, temos uma verba bastante avultada para realizar precisamente aquisições de veículos para as nossas forças e serviços de segurança, de forma a minorar, se quisermos, e a tentar resolver e melhorar substancialmente o nível de operacionalidade da frota automóvel ao dispor das forças e serviços de segurança. Muito obrigada, Sra. Ministra. Muito boa tarde, Susana Martins, Rádio Renascença. Eu gostava de voltar ainda um bocadinho atrás em relação à eventual possibilidade de haver uma fusão de eleições legislativas com eleições europeias. O Presidente da República terá colocado essa questão aos partidos, uma notícia avançada pela Renascença e não pelo Jornal Público hoje. Ora, essa. Gostava de insistir um bocadinho na pergunta em relação à possibilidade ou não, se isto hipoteticamente avançasse, seria necessário uma revisão constitucional, se o Governo considera que, avançando, que é preciso uma revisão constitucional para isso, se bem que cirúrgica ou não, e se, há bocado a Sra. Ministra da Presidência falou em... pareceu-me falar numa falta de condições até logísticas para acontecer esta fusão ou não de eleições. Eu gostava de saber se de facto é assim. E tenho uma outra questão, porque o Presidente da República também terá falado aos partidos em relação à descentralização e de uma lei que está a ser preparada e que poderia avançar até antes das eleições autárquicas, e o Presidente da República terá colocado a possibilidade de não promulgar esse diploma para já, para tudo ocorrer só depois das eleições autárquicas. Eu gostava de saber se há algum tipo de reação ou comentário a fazer. Por favor, obrigada. Se fiz más interpretações, peço desculpa. Obrigada, Sra. Jornalista. Fez más interpretações, não me referi naturalmente. Aliás, tenho aqui a Sra. Ministra da Administração ao lado que o pode confirmar. Obviamente, o sistema eleitoral aguenta e permite. Penso que a Constituição não permite, eu não a tenho aqui, portanto, exigiria uma revisão cirúrgica da Constituição. Penso que a Constituição fixa as eleições legislativas em outubro, portanto teriam que ser sempre eleições antecipadas. Penso, mas vou dizer, como lhe disse, a questão não foi discutida e eu também não a estudei para trazer para aqui, nem fui... E, como sabe, não fui com nenhum partido falar com o Sr. Presidente da República, portanto desconheço aquilo que foram as conversas entre o Sr. Presidente da República e os partidos relativamente à segunda questão que colocou, que foi uma proposta de lei aprovada no Governo, está neste momento em discussão no Parlamento e naturalmente, admito que essa questão possa ter sido levantada pelo Sr. Presidente da República, independentemente de concordar ou não com o conteúdo da questão, não perturbar, digamos assim, o processo eleitoral, que está quase
Não é, ainda falta um bocadinho para se iniciar, mas na verdade já estamos mesmo em processo pré-eleitoral desde o momento que foi fixada a data das eleições. Portanto, de todo não passou nem sequer pela minha cabeça questões logísticas, não penso que sejam de resto as mais importantes. A questão é digamos, a alteração da data para coincidir com outras eleições só aconteceria este ano. Quer dizer, teoricamente pode vir a acontecer noutros, mas seria sempre uma hipótese teórica, visto que o ciclo é diferente. De qualquer modo, pode haver outras vantagens nessa antecipação, em geral, mas penso que isso exigiria pelo menos uma revisão constitucional, como disse bem, cirúrgica, ou seja, para permitir essa acomodação, ou então uma antecipação, uma dissolução do Parlamento e uma antecipação, mas depois lá vai outra vez para outubro, no ano seguinte, prolongando a próxima legislatura em alguns meses. Mas, como lhe disse, isso não foi objeto de decisão do Conselho de Ministros, nem sequer é uma decisão futura do Conselho de Ministros. Muito obrigada. Mais uma questão, peço desculpa que me esqueci. Hoje houve uma notícia importante para a Renascença, enfim. Gostava de saber qual é que é a reação do Governo em relação a esta notícia sobre a canonização de Jacinto Marto e de Francisco e Jacinta Marto. Não há qualquer reação, nem o Governo discutiu em relação a um significado diplomático, que seja. Não é uma decisão da Igreja Católica, não é uma decisão que o Governo se tenha que... Susana Barros, boa tarde. Antena 1, ainda sobre o sarampo e sobre as vacinas, o Governo não quer legislar a quente, não quer medidas proibicionistas. Falou, no entanto, na informação que as escolas têm através dos boletins de vacinas. O que é suposto as escolas fazerem perante um boletim de vacina que não esteja atualizado ou que tenha inscrita a recusa na vacina, uma vez que isso está previsto na proposta de lei que está na Assembleia da República, na discussão na especialidade, e por outro lado, se as escolas privadas, como é que o Governo vê a eventual possibilidade das escolas privadas poderem rejeitar uma inscrição com base precisamente num boletim de vacinas que não esteja atualizado? A questão não foi objeto de discussão. Eu não disse e esclareço que nós somos contra proibir ou deixar à livre escolha dos pais. O que não achamos é que deva, perante um caso dramático, tomar-se uma decisão sem ponderação de todas as implicações e de todas as vantagens ou desvantagens de medidas dessa natureza. A decisão deve ser ponderada, devem ser ouvidas e até, exatamente como referiu, a propósito do diploma que está na Assembleia da República, é uma boa altura para poderem ser ouvidas toda a informação científica de quem conhece o problema desse ponto de vista, ética também, porque quando eu decido proibir, e como sabe, há muitas outras questões éticas em matéria de saúde e de saúde pública semelhantes a esta que estou aqui a referir, e também há comparar as vantagens e desvantagens, porque a gente pensa, vou proibir e vou conseguir que as crianças sejam vacinadas a 100%, provavelmente não, até porque há experiências comparadas de outros países que mostram que não necessariamente a proibição conduz a resultados melhores do que aquela que temos em Portugal, cujos resultados em termos comparados são bons. E, portanto, provavelmente deverá ser a Assembleia da República a melhor sede para dar continuidade e discutir uma situação desta natureza. Joana Feliz, Agência Lusa, a Ministra disse que a questão dos precários não foi discutida aqui, só que os prazos que foram anunciados pelo Governo já não foram cumpridos, já estamos quase no final de abril e o mês que tinha sido anunciado tinha sido o final de março. Eu gostava de saber se o Governo se consegue comprometer com uma data para anunciar, para publicar a portaria em Diário da República. Não lhe posso dar uma data neste momento. Mais alguma pergunta? Muito obrigado.
E bom almoço para as senhoras.